Hoje eu quero estar meditando com você um pouquinho no segundo livro de Reis, no capítulo 5. Porque o versículo 15 me chamou muita atenção. Lá mostra Naamã se voltando para Eliseu e confessando com a boca dele que não há Deus como há em Israel. Ele reconhece isso diante da grandeza. Ele voltou-se para o homem de Deus. Ele, com toda a sua comitiva, se pôs diante daquele profeta e diz: eu reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Como é que esse homem chegou a essa conclusão? Primeiro, que eu quero falar das características das pessoas que estavam na vida desse homem, que passaram, que estiveram presentes na vida desse homem. Primeiro, uma menina, que nem nome tem, que por causa de uma vitória da Síria contra Israel foi levada escrava para servir nos palácios da Síria, para ser escrava na Síria. Ela podia ser amargurada, ressentida, bronqueada com Deus e com tudo que diz respeito a Ele. Mas apesar de toda dor, ela fluía graça, transbordava graça, ao ponto de quando ficou sabendo da doença do seu senhor Naamã, ela diz: ah, se ele conhecesse o profeta que tem em Israel. Ah, se ele pudesse ter o privilégio de estar diante dele, ele seria curado. Que coisa mais linda. Ao ouvir isso, a senhora dela conta para o marido. O marido vai lá e conta para o rei da Síria, que manda uma carta para o rei de Israel. Sabe o que o rei de Israel faz? Rasga suas vestes, entra em desespero, porque ele fica pensando assim: meu Deus, eu estou no lugar de Deus. A Síria está querendo é guerra. É muita covardia, porque o rei de Israel reinava sobre a nação do Deus vivo. Ali tinha profeta. Aquela menininha sabia que tinha profeta do Deus vivo. O rei ficou com medo, se acovardou. Mesmo sendo detentor do poder de Deus, mesmo sendo detentor do lugar onde estava a bênção, o lugar da presença, o lugar onde Deus agia. E o outro homem, e a outra pessoa que Deus usou na vida dessa menina é Eliseu. Eliseu se portou como um homem digno, humilde, sabendo que a honra é de Deus, a glória é de Deus, e que nós só somos instrumentos dele. A Bíblia diz que em todo o processo da cura, ele se portou com dignidade e fidelidade a Deus vivo. Ao ponto que nesse versículo 15, mostra Naamã se voltando para ele, querendo que ele aceite presente, reconhecendo Deus vivo. E a Bíblia diz que Eliseu não tomou para si nada, glória nenhuma, presente nenhum, porque ele sabia quem ele era, profeta do Deus vivo, a serviço, servo do Deus vivo. E o outro é Geazi. Geazi, servo do profeta Eliseu, cara acostumado com a bênção, com a unção, com o poder, com a glória. Mas a Bíblia diz que ele se vende, ele corre atrás de Naamã, que já está indo embora, sabendo que tinha Deus em Israel. Chega lá em mente e aceita os presentes. E se torna totalmente leproso. Se torna igual Naamã antes de ser curado. E eu quero perguntar para você nesse dia: quem é você? Você é alguém que, apesar das dores, apesar das lutas, apesar do sofrimento, dos desapontamentos, das decepções, das frustrações, até mesmo no lugar onde você deveria receber a bênção, você tem, às vezes, sido fracassado, machucado, na igreja, no ministério, na família. Como aquela menina, ela foi levada, foi de Israel. Ela não foi lá na Síria. Não, foi a Síria que atacou Israel e levou ela. Quem é você? Uma pessoa que, apesar de ter poder, condições, dons e talentos, tem sido covarde como o rei de Israel, omisso, indiferente, medroso, diante de tudo aquilo que Deus tem colocado você para fazer. Mesmo tendo o poder, mesmo tendo a vocação, o chamado, você tem sido covarde. Quem é você? Um profeta que no meio dessa geração corrupta, orgulhosa, soberba, você tem se mantido como um servo fiel, íntegro ao seu chamado, íntegra à sua vocação, e tem feito a diferença no reino, tem libertado e curado vidas e dando glória e honra ao nome do Senhor. Quem é você? Alguém que tem tudo para ser o profeta da geração, que tem tudo para ser a diferença dessa geração, que está ali no lugar da bênção, está tendo o privilégio de aprender com os melhores. E mesmo assim você tem deixado a ambição, a ganância
E você às vezes tem tido pensamentos e atitudes como esses que se vendem, que se corrompem, que querem a glória para si, que querem a honra para si, que não quer mais ter a submissão e a obediência de um servo. É a pergunta do Espírito Santo para você. Eu quero de novo endossar e falar e engrandecer a Deus pelas pessoas que são como a escrava de Naamã. Essa menina que tinha tudo para destilar veneno, amargura e dor, ela destilava graça, amor, misericórdia e bondade. Havia um rio que era muito maior do que os rios de Israel, fluindo dentro dela, o rio da graça. E aonde esse rio está, ele leva cura, ele leva libertação, ele bota a pessoa no caminho da cura. Eu louvo a Deus por pessoas como Eliseu, que diante do poder, que diante do chamado e de toda a glória de Deus que está sobre eles, eles devolvem a Deus a honra, eles devolvem a Deus a glória, o reconhecimento de que Ele sim é o Senhor, dono de todo o poder, dono de toda unção, e que nós só somos servos. E eu tenho muito medo da covardia, de ser como o rei de Israel, que Deus colocou em lugares estratégicos, que Deus deu para eles o privilégio de fazer coisas extraordinárias, e eles perdem a oportunidade de serem fortes, de serem guerreiros, destemidos, corajosos. E eu peço muita misericórdia a Deus, para a gente não ser como Joazi, que quer a glória para si, que quer privilégios, que quer honras, aplausos humanos, e esquece que Deus está nos preparando para ser algo poderoso para essa geração, para ser alguém que vai fazer a diferença nessa geração. Pensa nisso. É o carinho de Deus lembrando você e te perguntando com quem você se identifica, o que você quer para a sua vida. Que Deus te abençoe. Que você medite sobre isso nesse dia. Um beijo, literalmente, carregado da doce introspecção do céu, que faz você buscar a sua verdadeira identidade. E esse foi mais um Literalmente com Deus, com a pastora Raquel Nascimento. Curta a nossa página no Facebook e compartilhe esse áudio com seus amigos. Que Deus te abençoe.